Boa noite a todos. Daremos início hoje com essa audiência pública ao processo de discussão e apreciação do projeto de lei 104/2026, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 em cumprimento ao disposto no inciso 1º do artigo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Gostaria de informar também que está aberto o prazo para os vereadores que quiserem apresentar emendas ao projeto até 18/6/2026, às 12 horas. E a reunião desta comissão especial para apreciação do projeto e das eventuais emendas apresentadas será no dia 22/6, às 11 horas, nesta edilidade. O secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Os munícipes também poderão fazer seus questionamentos por escrito, enviando mensagem através da plataforma e-democracia. Informo que os interessados em se inscrever aqui no plenário, procurar a Eliane até ao final da fala do secretário. Aí, na sequência, estará suspensas as inscrições. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Com a palavra, o senhor Guilherme Costa Moreira, diretor do Departamento de Gestão Orçamentária da Secretaria de Finanças, que fará explanação, acompanhado do senhor Fábio Roberto Pavão, secretário adjunto, e também do senhor Marcos Roberto Frígioli, diretor de Departamento de Despesa. Com a palavra, o senhor Guilherme. Uma boa noite, nobres vereadores, caros colegas, assessores de vereador. Vimos aqui mais uma vez, nesse momento, apresentar o projeto de lei número 104 de 2026, o projeto de LDO para 2027. Por esse código que aparece aí na tela, vocês podem acessar o material da apresentação, o material complementar, inclusive os anexos do projeto de lei 104 de 2026. Ao final aparece de novo, para quem perder aqui agora. De pronto, essa aqui é uma apresentação, como sempre faço, uma tentativa de simplificar e, de forma didática, tornar o assunto que é LDO, às vezes, tão pesado e inacessível, que ele seja palatável para quem não é do dia a dia do orçamento. Então, vocês vão ver na apresentação uma simplificação dos gráficos e tabelas para tornar acessível. Mas isso não impede que, caso seja necessário, que surjam dúvidas, a gente vá aprofundando no assunto com o nível e rigor técnico necessário. A LDO surge no Brasil após a Constituição de 88. Então, ela aparece lá no artigo 65, junto do PPA, a LDO e a LOA. Surgindo ali na Constituição de 88, a LDO nasce em um país saído de regime militar. A LDO nasce numa Constituinte onde o Legislativo procurava poder tomar participação das discussões orçamentárias. E a LDO é exatamente a peça orçamentária que vai sintetizar tudo isso. Ela nasce ali na Constituição de 88 com a intenção de aumentar a participação, tanto da população quanto do Legislativo, nessa discussão. A nossa lei orgânica replica esse mecanismo e vai atribuir à LDO, inicialmente, as prerrogativas de definir prioridades e metas, dispor sobre alterações na legislação tributária e orientar a LOA. Posteriormente, lá no ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai incorporar essas atribuições originárias da Constituição e vai incluir, além daquilo que já estava disposto no artigo 165 da Constituição, a LDO também vai dispor sobre a avaliação de resultados dos programas, sobre equilíbrio de receitas e despesas, sobre limitação de empenho, sobre condições para transferências de recurso. Então, a LDO que nasce na Constituição como uma lei política, como um instrumento institucional de discussão política sobre o orçamento,
ela se transforma com a Lei de Responsabilidade Fiscal em um instrumento de equilíbrio fiscal. E equilíbrio fiscal acaba tomando a cena e sendo o grande assunto da LDO. Então, no nosso ordenamento jurídico constitucional, o orçamento ficou montado no tripé PPA, LDO e LOA. O PPA, já aprovado no ano passado aqui, o PPA vigente 2026-2029, ele vai abordar quais são os problemas que enfrentará o prefeito nesse mandato. Por meio dos programas, ele vai dizer como ele vai enfrentar. Ele vai definir indicadores para mensurar se aquilo que ele se propõe a enfrentar está sendo atingido ou não, se está sendo bem sucedido ou não. Ele vai discriminar no PPA quais as ações ele vai tomar para atingir aquele objetivo e definir metas físicas para mensurar o cumprimento ou não de tudo aquilo que foi pactuado. A LDO, nesse cenário, vai aparecer, então, como um recorte, como uma lupa, que vai trazer para um ano específico quais são as prioridades e metas. Um recorte dentro daquele PPA para 4 anos do que eu pretendo para o meu ano seguinte. E a LOA vem para alocar recursos. Então, aqui hoje é momento de definirmos quais grandes prioridades e metas vamos perseguir. Quais são as metas fiscais e indicadores que vamos pactuar para o próximo exercício. Um pacto de meta de receita, de meta de despesa, de meta de resultado primário, de metas físicas dos programas que nos propusemos lá no PPA. E só na LOA, então, a gente vai entrar de fato na repartição de recursos e na alocação de recursos. Olhando como isso se reparte numa linha do tempo, a gente vê agora aqui um segundo ano de mandato, onde eu inauguro o primeiro ano de execução do meu PPA 26-29, da primeira LDO, no segundo ano de mandato executada pelo prefeito atualmente em exercício, e assim anualmente como vão se distribuindo as LDOs e LOAs em relação a um mesmo PPA. O projeto de lei 104 de 2026, ele vem estruturado em 47 artigos e 19 anexos. Das leis orçamentárias, textualmente, a LDO é a mais robusta delas, é a que se propõe a tratar de mais assuntos. E ela vem distribuída assim. No capítulo 1 de disposição preliminares, ele vai falar de metas e prioridades da administração, textualmente, e volta a aparecer depois lá no anexo 19, essa mesma questão. Vai falar de diretrizes gerais de elaboração e execução do orçamento. Ela vai ter uma seção para falar da organização e estrutura do orçamento, que a gente vai usar lá na LOA, como é que a gente vai dividir, conceituar o que é cada coisa. Vai falar das operações de crédito, vai falar de em que situações eu posso remanejar recursos, quais os limites para isso. Vai falar de abordagem sobre novos projetos e despesas prioritárias, de transferências de recursos, de repasses e transferências. Vai falar da constituição da reserva de contingência, e em que momento eu posso dispor dela. Vai falar da alteração na legislação tributária. Vai falar ainda de revisão de quadro pessoal e de créditos adicionais e especiais. Tudo isso agrupado lá nos nossos 47 anexos. Além deles, a gente vem com um corpo de 19 anexos. Vou aqui hoje, nessa audiência de finanças, tratar de todos os anexos fiscais, exceto o demonstrativo de prioridades e metas. Esse eu vou deixar para as audiências específicas, então a saúde vai falar das próprias prioridades e metas, a educação fala deles e a Casa Civil fala agrupadamente de todas as demais secretarias. A gente vai se concentrar aqui hoje e percorrer todos os demais anexos. Não vou fazer isso de maneira cartesiana, anexos um por um, mas vou tratar do tema por completo. Havendo dúvida ou sendo de interesse, a gente aprofunda e detalha mais qualquer um deles que seja necessário. E quando a gente começa a montar uma LDO, o primeiro passo dela é estimar receitas. E para entendermos de onde parte a nossa receita estimada, é importante a gente ter um olhar um pouco mais detalhado nos nossos indicadores macroeconômicos. E aqui a gente usou para nortear a nossa previsão de receitas o PIB, o IPCA, o PIB de serviços, o IPM, Índice de Participação dos Municípios no ICMS, no Fundeb e no IPVA,
E só para esclarecer, para quem não é do dia a dia e não tem familiaridade, o PIB, ele influi na minha arrecadação municipal à medida de que ele vai mensurar para mim o quanto o meu setor produtivo produz a mais ou a menos. Então, quando eu falo, por exemplo, que para 2027 eu espero um PIB de 1,8%, eu espero que o meu setor produtivo, macroeconômico, geral aqui, o número do IBGE a nível de Brasil, que o meu setor produtivo produza 1,8% a mais. Se o meu setor de serviço produz 1,8% a mais que o ano anterior, eu vou esperar que, como consequência, eu também arrecade algo próximo a isso em ISS. Se o meu setor de comércio, eu vou esperar um crescimento também do ICMS. Já o IPCA, medido também pelo IBGE, ele vai trazer para nós a inflação oficial. E qual o efeito da inflação, desse aumento generalizado de preços? Ele traz para nós a perda de valor da moeda. É, por exemplo, o índice pelo qual eu vou reajustar praticamente todos os meus contratos. Então, se eu tenho uma dada despesa esse ano, naturalmente, só por conta da inflação, sem acrescer nada em serviços prestados, provavelmente eu vou ter que reajustar minimamente ele pela inflação. PIB de serviços, por que a gente olha em separado? Ele é uma parcela do PIB total. E sendo Guarulhos uma cidade com vocação majoritária para serviços, olhar para o PIB de serviços em separado é muito importante. O ISS é uma das nossas principais receitas. E para entender o comportamento dele, para além dos nossos fatores microeconômicos, que são aquelas decisões que a gente toma aqui no dia a dia, de mudar uma alíquota, de mudar uma base de cálculo, olhar aqui para o PIB de serviços vai me permitir estimar como vai variar o meu ISS por conta da variação do aquecimento ou desaquecimento do meu setor de serviços. Os índices de participação, a gente considera que o ICMS estável significa que a fatia que a gente pretende pegar do ICMS no próximo ano é a mesma fatia desse ano, o mesmo percentual. Não significa a mesma receita, significa a mesma distribuição entre os municípios do Estado. O mesmo para o Fundeb, e no IPVA a gente espera um crescimento de 0,10%. Olhando de fato, então, para as receitas previstas, o que a gente prevê para o próximo exercício em receita total, 7,6 bilhões, sendo que delas 98% em receitas primárias correntes, 1% em receitas de capital e 1% em receitas financeiras. Olhando no quadro à direita, a gente vai detalhar, a gente espera 4,4 bi em transferências correntes, e transferência corrente aqui eu estou falando, por exemplo, de ICMS, de IPVA, só no ICMS mais de 2 bi estimados. Impostos e taxas, 2,7 bi, aqui dentro vai estar IPTU, vai estar ISS, ITBI, e todos os demais impostos arrecadados aqui diretamente pelo município. Demais receitas primárias correntes, 339 milhões, e as demais significando bastante menos nesse quadro. Quando a gente vai olhar aqui para as despesas, valor estimado 7,7 bi. Mais despesas que receitas, a gente vai ver aqui que nas despesas eu estou considerando também os restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores pagas dentro do exercício seguinte. Então, do total de 7,7 bi em despesas, 83% desse valor em despesas correntes, 4% em despesas de capital, investimentos, obras, por exemplo, 6% em restos a pagar, 7% em despesas financeiras. Dentro das minhas despesas, do 7,7 bi, esperamos 3,7 bi aproximadamente em despesas correntes, o custeio do dia a dia da máquina pública. Então, aqui, por exemplo, o custeio de hospitais, talvez, de equipes de limpeza e portaria das secretarias, tudo aquilo que é custeio. 2,7 bi em pessoal e encargos, aqui folha de pagamento. Despesas financeiras. Despesas financeiras aqui a gente está falando do repasse à Câmara e ao IPREF, para o complemento da insuficiência financeira do fundo. Restos a pagar, 437 milhões, e despesas primárias de capital, 305. Quando a gente compara a previsão de receita de 2027 dos 2 anos subsequentes com os anos anteriores, esse é um anexo obrigatório
que vem exatamente para garantir que o que propomos de meta para o futuro não está completamente descasado da nossa média histórica até o momento. Então, a gente vê que o que é proposto para 27, receitas em 7,5 bi, aqui falando prefeitura, despesas 7,3, e a gente vê essas receitas crescendo ao longo dos anos, subindo para 7,9 em 2028 e 8,3 em 2029. Então, a gente vê que isso não está fora do nosso passado recente, então, devidamente alinhado e enquadrado com o nosso histórico. A gente vai falar aqui de meta de resultado primário e nominal. Resultado primário, ele vai medir para mim a diferença das minhas receitas primárias, ou seja, todas as minhas receitas, exceto as receitas financeiras, menos as minhas despesas primárias, todas as minhas despesas, menos a minha amortização e juros da dívida. O que significa o resultado primário? Significa se o que eu arrecado no dia a dia, se o meu dinheiro do dia a dia é suficiente para pagar as contas do dia a dia. E o que a gente vê aqui é que as receitas estimadas para 2027 superam as despesas em 211 milhões. Isso mostra uma previsão e uma proposta de orçamento equilibrado para o próximo exercício, em que a gente pretende gastar menos do que vai arrecadar, olhando aqui para as receitas e despesas primárias, e como consequência direta disso, uma gestão de dívida que há de diminuir o endividamento do município. Se o resultado primário mede para mim a diferença das receitas primárias e despesas primárias, que eu vou excluir aqui as minhas receitas e despesas financeiras, no resultado nominal, pela metodologia abaixo da linha, eu vou medir a variação da dívida do município. E o que é pretendido para 2027, ao final do exercício, é que a dívida decresça 924 milhões. Olhando agora para receitas e despesas com alienação de ativos, alienação de ativo é a operação pela qual eu me desfaço de um patrimônio em troca de dinheiro. Quando, por exemplo, eu leiloo um veículo ou eu leiloo um imóvel do município, pela legislação, eu só posso aplicar esse valor de alienação de ativos com despesas de capital. E isso vem para quê? Para evitar que no dia a dia seja dilapidado o patrimônio do município. Então, toda vez que eu abrir mão, que eu vender um patrimônio, o dinheiro que eu arrecadar com aquilo eu só posso aplicar em uma despesa de capital, em uma operação que vai ter ou um aumento do meu patrimônio ou a redução do meu endividamento. Então, a gente olha aqui para o saldo em 2022 desses recursos era de 8 milhões, em receitas em 2023, 3 milhões, aplicações financeiras, 1 milhão, foram gastos com despesas de capital 4,8 milhões em 2023. Em 2024, receitas de 560 mil, rentabilidade 1,3 milhões, despesas com investimentos em 2024, 8,84 milhões. Em 2025, 2 milhões em receitas com alimentações de ativo, 410 mil de rentabilidade. Isso deixa a gente atualmente, ao final do exercício de 2025, com 4,4 milhões de receitas de alienação de ativos que só poderão ser executadas com despesas de capital. A gente traz ainda em anexo específico a projeção, o resultado de 2025 dos nossos fundos previdenciários. O primeiro deles que a gente aborda é o fundo capitalizado. À esquerda, a gente vê a composição desse fundo capitalizado. O fundo capitalizado é aquele fundo dos servidores admitidos após setembro de 2000. A maior parte desses servidores ainda na ativa, poucos servidores aposentados. Então, como a gente vai ver aqui no gráfico à direita, ele tem muita receita, tanto de contribuição do servidor ainda, a maior parte na ativa, muita contribuição patronal e pouca despesa com aposentados e pensionistas nesse momento. É natural que com o passar dos anos, parte dessa massa vai se aposentando e, naturalmente, essa tendência vai se invertendo. Mas olhando para o exercício de 2025,
Em contribuições dos segurados, o fundo capitalizado arrecadou 144 milhões, contribuição patronal 218 milhões, receita patrimonial, a rentabilidade da aplicação dos recursos do fundo, 95 milhões, e aí as despesas, 9 milhões com aposentadorias, 9 milhões com pensões. Isso deixou um saldo positivo de 440 milhões para o fundo capitalizado em 2025. Quando olha para o fundo financeiro, que é o fundo dos servidores admitidos antes de setembro de 2000, a composição dele é completamente diferente. Primeiro porque a gente para de ingressar pessoas nesse fundo após setembro de 2000. Então, as pessoas vão se aposentando e não vai tendo a reposição de novos contribuintes. Então, nesse momento, a maior parte do fundo já é de aposentados e pensionistas. Então, o cenário que a gente vai ver é que o pessoal da ativa, a contribuição deles já não é suficiente para fazer frente a todas as aposentadorias e pensões. Em 2025, em contribuições dos segurados, 29 milhões, contribuição patronal, 21, receita patrimonial, 4 milhões, e já em despesas, em aposentadorias, 130 milhões, pensões, 42 milhões, isso deixa um resultado negativo da ordem de 111 milhões. Resultado negativo esse que é complementado pelo Tesouro Municipal mês a mês para fazer frente às aposentadorias e pensões. No anexo de renúncias de receita, a gente vai trazer lá elencado todas. Aqui acabei resumindo as últimas de menor valor por conta do espaço. Lá no anexo estão todas elas discriminadas. 32 milhões previstos na isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, 30 milhões em benefício fiscal de desconto de 5% no IPTU, 16 milhões em benefício fiscal para as empresas instaladas no município, 13 milhões em benefício fiscal de IPTU para empresas, desconto do IPTU para pessoas que transferirem o veículo para Guarulhos, 12 milhões, e assim por diante até somar 160 milhões estimados em renúncia de receita para 2027. A gente vai ter um anexo exclusivo que vai falar aqui da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O que é uma despesa obrigatória de caráter continuado? Despesa obrigatória é aquela criada por lei que vai perdurar por mais de um exercício. A gente tem atualmente um aumento permanente de receita de 286 milhões, uma redução permanente de despesa de 376 milhões, isso deixa a gente com uma margem bruta total de 628 milhões para aumento de despesas desse caráter, obrigatórias de caráter continuado. E no último anexo que a gente vai trabalhar aqui hoje, a gente tem um anexo de riscos fiscais. No anexo de riscos fiscais, a gente vai trabalhar com todos aqueles passivos contingentes, ou seja, são despesas que ainda não são factíveis, mas podem vir a ser no decorrer de exercício. São aqueles processos judiciais que estão sendo discutidos nesse momento, que podem ter sua conclusão e necessidade de quitação durante o exercício de 2027. Então, lá no anexo, vem elencado, a Secretaria de Justiça elenca para a gente todos esses processos que estão sob esse risco. Demandas judiciais trabalhistas somando 19 milhões, demandas judiciais totais 1,3 bi. E a providência seriam valores da reserva de contingência para aqueles que se concretizarem dentro do exercício de 2027. Valores que superarem o montante da reserva de contingência vão ser naturalmente cumpridos ou na forma de precatórios ou com a limitação de empenhos. Outro risco fiscal natural que estamos expostos é a frustração de arrecadação. O orçamento aqui trabalha com uma previsão e é no dia a dia que a gente vai perceber se essa previsão foi bem sucedida ou não, se a gente superou ela ou se ficou aquém. Caso fiquemos aquém, como está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, verificado que a gente não cumpriu a nossa meta de receita, a gente limita empenho no montante necessário para que não gere desequilíbrios fiscais. Esse era o último anexo. O anexo a seguir, vou só fazer um comentário sobre ele, porque ele tem uma alteração grande com o que vínhamos apresentando no passado, que é o anexo de prioridades e metas. Eu não vou adentrar no detalhe, mas vou falar aqui da mudança de formato do anexo de prioridades e metas.
No passado, trazíamos aqui o anexo de prioridades e metas, quase como que replicando o anexo do PPA, que falava de programas e ações, dos indicadores, as metas e os valores. A gente deixa, a partir desse exercício, de falar dos valores, por dois motivos. O primeiro motivo, constitucional. Essa é uma atribuição privativa da LOA. Só quem aloca recursos é a LOA. A LDO não tem essa atribuição. Não pode e não deve fazê-lo. E o outro motivo é que antecipar essa discussão para um momento tão prematuro seria inócua. A gente ia aqui discutir valores e se tivéssemos aqui acordado todos os valores para todas as pastas para o próximo exercício, não sobrou matéria para a LOA. A gente perdeu a oportunidade de ter mais aqui 6 meses para discutir a alocação de valores, fazendo uma alocação prematura, aqui ainda no primeiro semestre. Mas, de toda forma, isso não encerra a discussão. O que se pretende a LDO é discutir prioridades e metas. Então, o formato que a gente adotou esse ano é exatamente o mesmo formato que o governo federal adotou para o projeto de lei de LDO de 2027. Exatamente o mesmo formato. A gente faz um recorte ali dentro do PPA, de tudo aquilo que está proposto dentro do PPA, quais serão as prioridades e metas para 2027. Para que, a partir daqui, dessa discussão, do pacto que chegarmos de quais serão as prioridades e metas, aí sim, aí na LOA, vamos correr atrás de alocar recursos que sejam suficientes para que atinjamos aquelas metas que estão pactuadas ali no anexo de prioridades e metas. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para debatermos e esclarecer dúvidas. Concluída a fala do Fábio, né? Guilherme. Sou ruim, confundi o nome. Concluída a fala, passaremos para os questionamentos. Antemão, gostaria de agradecer a presença, além do vereador Geraldo Celestino, vereador Daniel Alves, vereador Lauri Rocha, vereadora Carlinda Tinoco, vereador Carlos Veloso, vereador Joseval, vereadora Janete Rocha Pietá, vereador Edmilson Souza, vereador Romildo Santos, além de toda a assessoria e também os representantes do STAP. O vereador Rafael Acosta, desculpa, também está presente. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá para os seus questionamentos. Só tem um. Boa noite novamente à mesa e obrigado, Guilherme Pavão, e agora conheci o novo, né, que é o Marcos, que é o que faz a dispensa, né, que coordena. Eu gostaria melhor esclarecimento da sua função, né? Mas, Guilherme, eu estou com dúvida na página 11. Por favor, me explique por que é que em 2026 o PIB está com 1,822 e em 2027 ele cai. Por que isso? 1,8030. Há uma redução disso, né? E isso também se dá no IPCA e no IBGE. Olha, eu gostaria de entender, porque se a secretaria trabalha com números e mostra que a receita é menor do que a despesa, como é que vai ter a questão de investimento? Porque, veja, eu, pelo menos na parte da saúde, a gente tem uma série de demandas que nos cobram fazer equipamentos. E se a despesa é maior do que a receita,
qual é a margem de possível de gastos, ou como é que a gente trabalha isso, né? Então, essa é uma pergunta de esclarecimento, porque quando a gente vai vir cobrando das secretarias ampliação de alguns serviços, aí vão dizer, ah, não tem. E aí eu queria saber que aqui é diretrizes, não é é diretrizes gerais, eu entendo, mas eu gostaria que você me explicasse essa questão. E a outra questão é o seguinte, por que é que na página 14, 2027, está mais ou menos... Está ao contrário. Está ao contrário, não. Parece que, olha, 2027, a parte azul é receitas primárias, é 7.540 em quebrados, e depois a despesa, que é a parte amarela, está menor. Então, eu queria que me explicasse, porque se a receita está menor que a despesa, no primeira apresentação, por que na página 14 existe esse desequilíbrio? E, finalmente, a minha pergunta é o seguinte, há um repasse, aonde está localizada a projeção das despesas com emendas nesse orçamento? É na Câmara ou em que setor? Em que departamento? São essas as minhas dúvidas. E, de qualquer maneira, eu quero agradecer muito por ter enviado na sexta-feira essa apresentação. São dúvidas que, a partir delas, eu posso formular depois questões, mas as minhas dúvidas são essas. Com a palavra, o vereador Daniel Alves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, a todos que estão presentes, ao Pavão, Marcos e Guilherme. Guilherme, mais uma vez eu não poderia deixar aqui de parabenizá-lo pela apresentação. A gente fica muito feliz aqui, principalmente os vereadores, quando a gente encontra uma apresentação clara, onde a gente consegue enxergar aqui todas as diretrizes do governo. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de pontuar. Eu vejo um otimismo ao traçar as diretrizes para o ano de 2027. A gente acompanha toda a prestação de contas dos quadrimestres aqui, e ao meu ver, a gente vê que o orçamento, que a receita ela está satisfazendo aquilo que nós pontuamos no ano anterior. Ou seja, na verdade, ela vem acima ainda do que foi previsto. Eu queria entender o seguinte, toda essa diretriz traçada, ela leva em consideração todos os ajustes que foram feitos anteriormente pelo município e por essa casa? Por exemplo, nós fizemos muitos ajustes quanto à questão do ISS, do IPTU, enfim, ajustes fiscais que foram votados nessa casa. Esses ajustes estão surtindo efeito, é isso? É isso que eu enxergo, e é por isso que as previsões para 2027 e assim sucessivamente, elas estão otimistas ou não? Algum vereador mais gostaria de fazer uso da fala? Não havendo mais vereador inscrito, passaremos para... tem duas inscrições. Com a palavra, Rogério, representante do STAP. Som.
Boa noite a todos, boa noite ao presidente da mesa, boa noite a todas as senhoras presentes. Guilherme, eu não vou... Como começou uma diretriz, a minha pergunta é bem simples. Nós temos uma previsão de arrecadação menor do que o gasto. E aí nós temos uma previsão, uma diretriz para abrir mão de receita. É isso? E eu fico aqui verificando aqui, nesse item aqui de riscos fiscais de obrigações de repasse, está se falando dos 15%, dos 25% da educação e saúde? É isso? No projeto de lei de diretrizes, riscos fiscais, passivos, contingentes, onde você... Não, perdão. Margem de expansão. Margem de expansão de risco aqui. Você fala assim, ó, transferências constitucionais. Margem líquida da expansão. Isso é referente a essas duas porcentagens obrigatórias do governo federal? E qual que é a diretriz para a valorização do servidor? Não seria prudente a gente já começar a fazer essa discussão desde a LDO, para depois a gente inserir valores na LOA, e lá na frente, no momento da correção salarial dos trabalhadores, você ter margem, você ter esse direcionamento, porque se nós estamos discutindo diretrizes de despesa, de receita, aonde se enquadra o trabalhador? Nós somos despesa, somos receita, o que nós somos dentro do orçamento público municipal? É isso que eu gostaria de saber. Mais um munícipe, Pedro Zanotti, presidente do STAP. Boa noite, vereador Laércio Santos, presidente, todos os vereadores e vereadoras presentes. O Rogério perguntou o que eu ia perguntar. Mas eu vou aproveitar, Guilherme, que é uma dúvida, eu acho que dessa casa também, de todos os vereadores, e principalmente dos munícipes dessa cidade. Há 5 anos atrás, eu comentei que o orçamento da cidade de Guarulhos é horrível. E eu vou explicar o porquê rapidinho, eu acho que qualquer um pegar o Google aí. Cidade com 1.200.000 habitantes, ela tem, em média, 10 bilhões de orçamento. Isso é a média no país inteiro. Se você pegar qualquer... Eu não estou nem usando Curitiba, né? Curitiba tem 1.800.000 habitantes, mas... E vai dar sempre nessa média, se você pegar 1 milhão de habitantes, em torno de 7 bi de orçamento. E Guarulhos patina nesse 7. Por que eu estou falando isso? Porque quem paga essa conta é o servidor público municipal, tá bom? Quem paga essa conta é o servidor público municipal. O presidente dessa casa aqui falou que o culpado era eu. Eu era pelego pra caramba. Mas a culpa não é minha, Martelo. Pena que o Martelo não está aqui. A culpa não é minha, porque sucessivos prefeitos, né, que vêm passando, ele não vem valorizando o trabalhador. E o Rogério falou muito bem essa questão. Então, assim, Guilherme, a minha pergunta é, o que acontece, né? Vocês estão discutindo diretrizes do orçamento e tal, mas a cidade de Guarulhos, eu acho que essa casa, os vereadores... O que acontece com o orçamento da cidade de Guarulhos? Eu não estou falando que é para aumentar imposto para ninguém, não, mas é preocupante o número. Se você pega arrecadação por número de habitantes, qualquer cidade, está agora aí no celular, vai dar 9, 10, né? Aquela média, uma continha. Guarulhos dá 5. Osasco, Campinas, Jundiaí, Arujá, qualquer, e o servidor acaba pagando a conta. E como o Rogério falou, eu quero também aqui repetir, eu acho que é na LOA, né, Geraldo? Geraldo que tem uns 10 mandatos aí. Martelo falou que quem tem muito mandato tem que ser trocado. Mas assim, fica aí, Geraldo, que eu quero ficar também. Então é o seguinte, tem que ter um mecanismo aonde nós, servidores, não ficar sendo achatado, porque está achatado. Continua servidores ganhando menos que um salário mínimo, vereadora Carlinda. Nós temos agora no Senado Federal, né, tem um processo lá, aonde, né, já passou pelo Congresso, né, Robson? O Robson está me filmando, já está no Senado,
que é a aprovação do piso do apoio do magistério. É um baita num gasto, é 75% e tal. No STF tem um julgamento do piso dos professores. Guarulhos paga 7% a menos hoje do que o piso dos professores. Então, só que fica dependendo desses processos, desses projetos federais. Eu acho que Guarulhos é muito grande para isso. Essa Câmara Municipal, eu tenho um grande respeito pelos 34 vereadores que estão aqui, os da mesa, as comissões, né, gente que eu admiro pra caramba. Infelizmente não está meu amigo aqui, o presidente da Casa, o Martelo, mas queria deixar aqui consignado um grande abraço, um beijo fraternal de São Paulino para São Paulino, e que eu tenho grande admiração por todos os vereadores. Beleza? É isso. Obrigado. Com a palavra, de forma complementar, o vereador Romildo Santos. Boa tarde, alô. Boa tarde, presidente Laércio Santos e todos os vereadores. Guilherme, eu cumprimento todos da mesa da Fazenda e todos os funcionários, todos que estão presentes aqui. Na realidade, eu não peguei nem orçamento, né? Viu que o Guilherme falou, estava no telefone ali, mas assim, eu vejo que o Pedro Zanotti falou aqui e o Rogério. Vamos começar pela renúncia, né? A palavra renúncia de arrecadação. Primeiro que o prefeito não pode renunciar à arrecadação, né? Isso aí ele se compromete e isso é contra a lei. O que eu vejo assim, num todo, Guarulhos hoje tem muita despesa, como foi apresentado aqui pelo Guilherme. Nós temos muitos impostos para pagar, restos a pagar, são várias situações que acaba não sobrando muito dinheiro para o prefeito municipal. Se eu não me engano, me corrijam aí alguém, mas normalmente o prefeito consegue aí do orçamento o que sobra remanejar 12% todos os anos. É isso, presidente? 12%. Né? Falar de 9 bilhões, eu acho que Guarulhos perdeu muito em 2010. Né? Por que 2010? Muitas cidades não congelaram o seu IPTU. Infelizmente, ali de 2010, nós congelamos o nosso IPTU. E a gente não pode fazer renúncia do IPTU. Se for hoje cobrar o valor do IPTU progressivo, que foi o projeto naquela época, né, se a gente não tivesse colocado o IPTU progressivo, eu tenho certeza que os munícipes teriam equilibrado os seus IPTUs e poderiam ter mais arrecadação. O ICMS, né, como o Guilherme falou aqui, mas, se eu não me engano, todos os municípios recebem ICMS de 2 anos anteriores, é isso? Eu lembro que nós tivemos uma grande baixa em 2020 porque o país parou. Né? Então, de lá para cá está melhorando. Mas, pelo que o quadro que mostra aí, o crescimento é grande. A despesa é grande porque ficou muita coisa para pagar. E o orçamento é igual ao nosso salário. Se a gente faz um empréstimo nos bancos e tem um cheque especial e gasta muito no cartão de crédito dos governos anteriores, com certeza o prefeito atual vai ter problema para poder pagar as suas despesas. E o orçamento dele não tem como fazer mágica, não é verdade? O PIB hoje, né, respondendo também a alguns que passaram por aqui, do nosso estado de São Paulo, sempre foi 40% nos últimos 25 anos. E, infelizmente, quando o atual governador pegou o mandato, ele disse que o PIB, que é a locomotiva do nosso país, caiu para 33%. Isso automaticamente na cidade de Guarulhos também. Muitas empresas aqui foram embora para Minas, para Extrema, foram para os outros lugares. E o governador está tentando trazer novas empresas para cá, para o estado de São Paulo, e, consequentemente, aqui em Guarulhos. Muitas empresas foram embora em 2010, 2011, 2012, justamente por causa do IPTU progressivo, que os galpões ficaram caros. E tudo isso criou aí um desemprego grande no município de Guarulhos. Se tem emprego, tem capital de giro na cidade. Não tem emprego, não tem capital de giro na cidade. Então, algumas decisões anteriores trouxeram esse grande problema aqui, que eu tenho certeza que está aqui, pessoas que mostraram os números, às vezes a gente queria muito mais, mas devido a algumas coisas do passado que tem para pagar, que ficou, então isso dificulta aí para o administrador. Eu não sei, também queria fazer uma pergunta para o Guilherme, que eu não vi aí. Guilherme, o senhor falando sobre precatórios. Quanto que o município de Guarulhos paga por precatório todos os anos?
É um valor que Guarulhos tem que pagar. Guarulhos é a segunda cidade do país com o maior número de precatórios, depois de São Paulo, que é a quinta maior metrópole do mundo. Então, estou curioso para saber quanto que nós temos de precatórios ainda e quanto que a gente paga de precatório e qual que é a porcentagem. Muitas das pessoas não falam disso. Seria isso, só mais para poder... eu queria perguntar os precatórios e falar algumas coisas para a gente poder esclarecer, para a gente não se alongar, que tem outra comissão que é da saúde ainda. Obrigado, presidente. Concluído a fala dos colegas vereadores e também do Rogério e do Pedro Zanotti, eu vou fazer uma pergunta de forma complementar. Guilherme, eu gostaria que você falasse sobre a reforma tributária. Qual é o planejamento para 2027, 2028, especificamente, que o município vem fazendo, considerando que a partir desses anos aí pela frente, a arrecadação vai ser tudo centralizada no governo federal e não mais no governo estadual ou municipal. Então, pediria que você explicasse como que está essa situação, pensando no futuro. Não tendo mais questionamento a ser feito, passo a palavra ao Guilherme para as respostas. Obrigado, vereador. Vamos começar, então, pelas perguntas da vereadora Janete. Vereadora, anotei tudo. Se a minha resposta não for a contento, só levantar a mão. A gente fala lá do PIB, deixa eu voltar lá do 11. Quando a gente fala aqui do PIB, esses números aqui, números do Boletim Focus, as estimativas lá do Banco Central. Quando eu falo que a estimativa para 2027 é de 1,80 e para 26, 1,82, é de crescimento menor, não que decresce, mas sim que cresce menos. Porém, na nossa projeção de receita, o PIB é só um dos fatores. Isso vai dizer, o PIB vai dizer sobre o cenário econômico geral. Mas a gente tem fatores locais aqui. E, no nosso caso, temos muitos fatores locais. A gente fez bastante alteração na legislação, a gente tem trabalhado com inteligência fiscal para melhorar o desempenho de arrecadação, principalmente do ISS. Então, vão ter fatores locais que vão muitas vezes influenciar muito mais do que, por exemplo, só o PIB. O PIB é um número geral de quanto o mercado vai se aquecer. Então, se estivéssemos falando aqui só do mercado de serviços, ele vai se aquecer 1,8% em relação ao ano anterior. Mas temos os fatores locais aqui, que vão trazer uma interferência bastante grande. Então, quando eu falo lá, por exemplo, que a inflação para o ano que vem é menor do que a desse ano, ainda tem inflação para o ano que vem. Menor do que a desse ano, mas ainda há inflação. Certo? Quando eu vou falar das receitas e despesas com valores diferentes, a gente vai falar aqui de um valor de 7,6 e 7,7 bi, aqui eu estou falando de receitas e despesas totais. Lá no slide 14, eu vou trazer aqui receitas e despesas primárias. O que eu estou considerando quando eu estou falando de receitas primárias? Eu estou deixando de fora, por exemplo, as operações de crédito, os empréstimos que o município toma. Quando eu falo de receitas primárias, eu estou falando aquelas do dia a dia, sem as financeiras. Quando eu falo de despesas primárias, eu deixo fora, por exemplo, a amortização da dívida, que é um valor bastante considerável. Então, só a gente ter muito cuidado na hora de analisar os anexos. Quando eu estou falando de receita total, são todas as receitas. Se eu falar das primárias, nas receitas eu tiro as minhas aplicações financeiras e as operações de crédito, e nas despesas eu vou tirar juros e amortização da dívida. E aí, quando eu olho só para as primárias, aí sim, mais receitas que despesas, estimadas para 27. Mas por que nas totais, então, vai ficar negativo? Porque eu tenho um grande montante de dívida para incluir nessa conta. E quando eu incluo esse montante de dívida todo para pagar, aí sim dá essa diferença dos valores. Na terceira pergunta, a vereadora falou das emendas. Aqui na LDO, elas vão aparecer no texto. Elas vão estar textualmente na LDO, anexo, não vou lembrar de cabeça o anexo agora, vereadora, no final, na última sessão, no último capítulo da LDO, das disposições gerais,
vai estar falando textualmente das emendas. Na LOA, vai vir a alocação nela de uma dotação específica do Executivo. Então, os vereadores vão fazer a indicação, por meio do anexo e já no sistema, de quais são todas as emendas, e esse valor já vai sendo distribuído do Executivo, ele fica numa dotação de reserva, e à medida que as emendas forem sendo aprovadas, vão sendo destinadas para a pasta de execução. Respondido, vereadora? No anexo não, artigo. Artigo do último capítulo está no texto falando das emendas. Não, nos anexos não tem as emendas aqui. Na LOA vai estar bastante detalhado e ter anexo específico. Vereador Daniel Alves, primeiro agradeço as palavras, muito obrigado. E falando aqui das projeções de aumento de receita. O que a gente vê aqui é uma projeção de aumento consistente de receita. E aumento, sim, por conta de tudo aquilo que a gente tem feito. Muito mais do que cenário macroeconômico, é um fenômeno local. E aí já vou juntar aqui com a fala do vereador Romildo. Por mais que a gente, de fato, não arrecada, não tem o mesmo desempenho de outros municípios, mas a gente vem num movimento recente. Se a gente olhar, por exemplo, para o ISS-QN, no ano de 2022, a gente arrecadou pouco mais de 400 milhões com o ISS, o ano todo. A expectativa para este ano é de 1,4 bi. É muito aumento. E vem de onde? Desde as operações lá em 2022, em dezembro de 2022, à época, a Secretaria da Fazenda ainda passou por reformulação, passou por alterações em sistema e vem desde então, ano a ano, aumentando muito a receita de ISS. Trabalho que vem sendo continuado agora pela Secretaria de Receita, que vem incrementando novos mecanismos de fiscalização, vem fazendo fiscalizações ordenadas para alguns segmentos. A operação no aeroporto que aconteceu no ano passado tem rendido frutos. Só no mês de janeiro, por exemplo, nós batemos a nossa arrecadação histórica de ISS, com 150 milhões de reais, em um único mês. Também fruto da ação do aeroporto, junto de todas as outras medidas. Mas sim, todo esse crescimento de receita amparado nisso que a gente mexe aqui. Então, a gente altera uma alíquota de TBI, a gente mexe numa alíquota de ISS, tudo isso está influindo aqui nesse crescimento sólido que a gente vem vindo. Se no passado recente não estivemos à altura de municípios do mesmo porte, esperamos estar logo, porque esforço para isso vem sendo empregado. Respondendo ao Rogério agora. Reforço aqui a fala que fiz para a vereadora Janete, para a gente tomar cuidado quando a gente analisa os números, quando a gente está olhando para números totais e para números primários. Então, quando a gente falar de receitas e despesas primárias, a análise é diferente de quando a gente olha para números totais. Então, se de fato nas receitas primárias a gente espera, sim, ter uma sobra em relação às despesas primárias, quando eu coloco a minha dívida nessa conta, aí o resultado total já fica bem mais ajustado. E por mais que a gente vai falar aqui de 7,7 bi, não é pouco dinheiro, boa parte dele já vem comprometido. A folha de pagamento leva 40% desse valor, saúde leva um valor considerável disso aí, educação já leva seus 25%, a dívida leva, a discricionariedade do recurso não passa de 10% ao final. Então, pouco recurso? Não é, mas boa parte dele já vem com destinação específica. Mas sim, quando a gente faz todo esse trabalho de aumentar a arrecadação, de aumentar nossas receitas, é querendo também valorizar o nosso servidor. É querendo ser capaz de entregar mais para o nosso munícipe, lá na saúde, na assistência social, na cultura, no esporte, em todas as secretarias. Esse aumento de receita reflete para todos eles e também há de refletir na valorização dos servidores. Então, naturalmente, é uma discussão que ainda é precoce. Chegar e falar em valores é precoce. A nossa LDO, ela tem lá uma seção específica que vai tratar das alterações na folha de pagamento. E sim, lá ele já deixa pré-autorizado diversas alterações que são possíveis. Porém, a depender do desempenho de tudo isso que a gente está projetando aqui.
A depender de que as receitas que a gente projeta de fato aconteçam, a depender de que não tenhamos despesas inesperadas que vão, às vezes, influenciar nos nossos resultados fiscais. Você fala ali da margem de expansão. Quando ele olha ali para despesas obrigatórias de caráter continuado, ele está falando de toda e qualquer, incluindo também as despesas de saúde e educação, computem ou não para os limites constitucionais. Despesa obrigatória vai ser aquela que foi criada por lei. Então, se eu criar uma lei de oferecer aqui um determinado serviço por lei para o cidadão, essa é uma despesa obrigatória. Se ela perdurar por mais de um exercício, ela é obrigatória de caráter continuado. Então, são sobre essas receitas que trata, essas despesas que trata esse anexo de margem de expansão. Acredito ter abordado aqui a fala do Pedro também, sobre o nosso desempenho de receita, que, de fato, Guarulhos esteve, no nosso passado recente aqui, abaixo de municípios do mesmo porte, mas, de fato, vem sendo feito um trabalho. Não surge resultado do dia para a noite. O Pedro citou também ali a renúncia de receita. Quando eu falo de renúncia de receita, eu vou falar, estou abrindo mão de 160 milhões de reais em receita. Porém, eu estou abrindo mão para onde? Quando eu vou olhar, por exemplo, é a minha isenção de IPTU do aposentado e pensionista. É o meu desconto para a pessoa que paga o IPTU em dia. É aquele incentivo para quem transfere, por exemplo, o seu veículo de outro município para Guarulhos, ele ganha um desconto no IPTU, porém a gente ganha um aumento de IPVA, que vai provavelmente compensar esse valor. Então, a renúncia ela tem que ser analisada não somente com o impacto financeiro dela, mas também com o impacto social. Toda renúncia é criada para atender algum fim, para uma população que vai necessitar de um aporte a mais ali, de um cuidado especial. Os aposentados e pensionistas, por exemplo, a nossa maior delas, são 30 milhões, mas para uma população que isso vai fazer muita diferença. Então, se por um lado a gente abre mão de receita, por outro, a gente dá um amparo social para quem precisa desse benefício. Vereador Romildo perguntou sobre precatórios. No ano passado, a gente pagou em precatórios 240 milhões, mais 37 milhões em requisitórios de pequeno valor, ou seja, sentenças judiciais de menos de 30 salários mínimos. Então, só no ano passado, 277 milhões pagos em precatórios. O vereador Laércio falou de reforma tributária. É um momento muito importante na reforma tributária, porque no mecanismo que foi estabelecido de virada gradual, o governo federal vai estabelecer compensações. E as compensações vão ser medidas pela média desses últimos anos de vigência completa dos tributos municipais. Então, aumentar a arrecadação própria nesse momento é muito importante. Então, todo esse trabalho de aumento do ISS, já que o IPTU congelado até aqui, mas de aumento do ISS, vem em momento muito oportuno, porque na hora de estabelecer as médias pelas quais seremos ou não compensados no futuro, serão esses valores agora. Os municípios que não estão crescendo receita nesse momento vão ter problemas no futuro. A par disso, a equipe da Secretaria de Receita segue se preparando, se aprofundando no tema, para que os efeitos disso sejam os menores possível, caso negativos, ou que a gente consiga potencializar nossa receita, se tivermos lacuna para isso. Encerro minha fala, vereador. Agradeço a oportunidade de discutir aqui. Vereadora Janete, concluída a fala do representante da secretaria, a vereadora Janete não se dá por satisfeita. A vereadora queira complementar seu questionamento. Guilherme, eu entendi, isso é bom, essa diferença que você apresentou. Mas a pergunta que eu fiz foi o seguinte: qual a margem, a terceira, qual a margem que nós temos para a aplicação de novos projetos, onde nós vamos ter dinheiro, sabe? Porque parece que temos mais que pagar dívida do que para investir. Aonde tem margem nessa proposta aí, onde nós temos margem na LDO, para que depois, na LOA, a gente possa ter
ampliar projetos, ampliar propostas. Foi essa a última pergunta que eu não me senti contemplada. Com a Verdade, palavra, vereadora. Falha minha. Vamos lá. Na LDO de pronto, a gente já tem a previsão aqui, por exemplo, em despesas de capital de 305 milhões. Despesas de capital, investimentos, na sua grande maioria. Página 13, isso. 305 milhões em despesas de capital. Não necessariamente isso encerra o assunto. Isso não vai impedir que novas despesas, novas receitas de capital possam ser procuradas durante a execução, que sejamos contemplados com emendas estaduais e federais e possamos destinar isso, que não destinemos nossas próprias emendas municipais aqui para investimento na cidade, ou que geremos lacuna, seja na economia de determinado serviço. Mas, de fato, a pouca capacidade de investimento é um problema comum no setor público, né? O setor público custa caro a sua própria manutenção. Boa parte do recurso já vem gasto, já vem destinado, já vem para fins específicos de contratos que já estão em execução, de despesas que já estão pré-acordadas e assumidas, e, de fato, o grande desafio é achar essa lacuna. De pronto, a gente já nasce, pelo menos na previsão, de 305 milhões para despesas de capital no exercício de 2027. 305 lá na página 13, o quadradinho laranja. Respondido? Agradeço a oportunidade, vereador. Muito obrigado. Não havendo mais questionamento, assim declaro os trabalhos por encerrado desta audiência pública.